Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia no Dimensão Pro, né, voltada aos concursos aí das áreas militares. E hoje a gente vai ver a questão da vegetação. Então, se você ainda não viu nossa aula de relevo, se você ainda não viu nossa aula de clima, te aconselho a primeiro assistir essas aulas e depois voltar para cá para a aula de vegetação. Porque dentro da geografia, nesse tocante da geografia física, eu sempre digo que é uma escala, é uma sequência, né? Relevo, clima e a vegetação. Né? O relevo ele interfere no clima e o clima ele vai trazer suas particularidades, suas características para dentro da vegetação. Né? Então, dentro desse aspecto, a gente acaba observando que determinadas áreas ela só vai desenvolver aquele tipo de vegetação porque naquela área específica eu tenho um relevo adaptado, ou melhor, um relevo que deu origem a essa vegetação ser adaptada, que posteriormente o clima foi sendo gerado dentro desse espaço, dentro daquele ambiente. Então, algumas nomenclaturas também elas vão estar muito próximas do que é o clima. Então, quando a gente olha, por exemplo, se a gente faz uma análise do aspecto equatorial, então vamos analisar um clima equatorial, a gente também vai ter uma vegetação de características equatoriais. Né? Então, são esses entraves, são essas comparações que a gente também precisa ficar atenta para a hora de responder essas questões aí na tua prova de concurso. Então, dentro desse aspecto, nessa aula a gente vai fazer uma introdução Brasil e eu trago também para dentro do nosso estado de Pernambuco. Então a galera aí que pretende PMPE, ela vai estar sendo contemplada também dentro desse aspecto. Então, neste primeiro mapa, nessa primeira imagem, a gente observa essa grande diversidade. Então, essa grande diversidade do Brasil, ela já é fruto também dessa grande extensão territorial. Por termos essa extensão de proporções de área variadas e grandes, logo ela condiciona uma vegetação variada. Então a gente sai de um litoral com características específicas dessas áreas do litoral, com umidade, com temperaturas elevadas, e aí a gente vai perpassando pelas demais áreas e essa vegetação, obviamente, ela tende a ir modificando, se adaptando, né? Quando a gente olha principalmente trechos aqui da região nordeste, então a gente tem essa variação de acordo com a ausência de pluviosidade. E essa ausência de pluviosidade, de chuvas, a gente viu na aula lá de clima, a gente viu na aula de relevo, que dentro do nosso aspecto aqui nordeste, Pernambuco, né, o Planalto da Borborema ele se torna um grande divisor de águas. Lembra daquela relação que a gente viu de clima? A área de barlavento e a área de sotavento? Então são esses aspectos que aí eu peço que tu faça essa análise e jogue essas informações dentro dessa aula de vegetação, tá? Obviamente que a região norte, né, complexo aí da Amazônia, ela tende a ser uma grande amplitude devido a essa grande floresta, a presença da bacia do rio Amazônia também tem essa relevância para que isso possa estar acontecendo. Então, na medida do possível, se tu olha, por exemplo, a região sul do Brasil, ela vai ter características próximas justamente por estar em uma área temperada. Lá a gente vai ter a questão das araucárias, que é algo típico, né, dentro dessa relação climática, dentro dessa relação vegetação nesse espaço. É um clima mais frio, com temperaturas amenas, né? No caso, a amplitude de chuvas ela vai ser aí ao longo do tempo bem dosada. Então a gente consegue identificar essas vegetações próximas a essas características, tá? E avançando, né, aquele mapa, no geral, é isso aqui. É essa transformação que a gente tem a partir das zonas de vegetação do Brasil. Então a gente tem floresta amazônica, Mata Atlântica, né? Mata Atlântica nesse tocante para a galera que vai fazer PM, e nesta aula também hoje a gente vai estar debatendo a questão das unidades de conservação. A Mata Atlântica ela sofreu grandes processos de devastação ao longo do processo de
colonização do Brasil. No processo de ocupação do território litorâneo, a gente vai ter uma devastação em massa dessa reserva, né, dessa área de mata. Inclusive, cara, se vocês pegam aí algumas biografias, né, alguns livros, a gente tem informações que várias espécies não chegaram nem a ser identificadas. Como assim, professor? Não entendi isso. Cara, existe uma diversidade de plantas dentro deste ambiente. E a galera aí do ramo da biologia, né? Ele sai catalogando, descobrindo qual a família, qual a característica dessas vegetações, dessas plantas. E a partir daí, eles passam a ter esse registro. Com essa devastação, com esse processo de ocupação, ficou até impossibilitado de descobrir algumas espécies que aqui tinha dentro do nosso território, tá? Aí a gente tem zona do Cocais. Essa zona do Cocais é essa característica aqui, ó. É uma área de transição. Ela vai ficar especificamente aí no estado do Maranhão, tá certo? Na divisa do Nordeste com a região Norte. Então a gente tem o aspecto do sertão com um aspecto muito forte da característica de chuvas vindas da região Norte. Lembra também, eu sempre vou estar nessa aula de hoje fazendo essa ponte com a aula de clima. Lembra quando a gente falou da massa equatorial continental vindo nesse aspecto de zona de convergência intertropical? Então ela tende a influenciar justamente nessa mata de cocais, nessa transição que vai existir dentro do estado do Maranhão, tá? Mata de araucárias, que eu citei já no início da nossa aula, né, localizada justamente na região sul do Brasil, tá? Os pampas, que também vão estar dentro dessa característica da região sul, adaptada a esse clima mais temperado, a essa temperatura mais amenas, tá? Os cerrados, que está na porção centro-oeste do nosso território, ó, é essa partezinha aqui que o mousezinho está passando para vocês. Essa área do cerrado, se a gente observa, todo o processo de ocupação dos territórios, seja em Pernambuco, seja aí na Paraíba, ele tende a começar do litoral para o interior, do litoral para o interior. Então, dentro desse processo de devastação, a gente vai ter lembra lá de formação territorial de Pernambuco, né? Dos nossos primeiros encontros, quando a gente observa esse processo de ocupação, quando as áreas elas passam a ser mais ocupadas próximas ao litoral, o que acontece com os animais? Eles são transportados para mais dentro do interior, para as áreas interioranas dessas localidades. Com o passar do tempo, esses animais chegaram na região Cerrado, né? E o que aconteceu com essa região Cerrado passou a ser devastada e tudo mais. Hoje, a gente observa que a região está sendo um palco de produção muito forte dentro do setor primário, na área de soja, entre outros produtos. E o que está acontecendo com esse gado? Está sendo transportado justamente para a região norte. E aí começa a ampliar esse processo de devastação da floresta amazônica, né? Então são áreas aí que já começam a gerar esse entrave dessas questões de conflitos pela preservação desses ambientes, tá? Caatinga, né, é um bioma exclusivamente nosso, tá certo? O bioma da Caatinga é exclusivamente nosso, do Nordeste do Brasil, tá? A gente vai ver ele mais à frente. Pantanal é essa porçãozinha aqui, ó, dentro da região centro-oeste, que vão ter áreas de chuvas específicas em uma determinada estação do ano, no caso aí o verão, e aí começa a inundar essas áreas que são mais rebaixadas, tá? E por fim, as regiões litorâneas, que são essas que cobrem toda essa divisa do território brasileiro com o Oceano Atlântico. E aí ela acaba absorvendo essas características, tá? Então fiz aí um apanhado, um resumozinho de cada uma dessas características para que, cara, na prova a banca geralmente ela gosta de jogar, né? Então se, por exemplo, está fazendo uma prova da PMPE e a questão trata da vegetação de Pernambuco e cita, por exemplo, o Pampa, tu já tem que se familiarizar. Opa, o Pampa não é daqui, o Pampa é da região sul,
tá? São essas características que eu tô trazendo para que você possa estar aí criando um mecanismo de defesa na hora de responder sua prova, tá? Avançando, isso aqui é um grande X da questão, né? É o grau de umidade, tá? Que a gente vai ter para a classificação da vegetação. Então, a vegetação, ela vai estar perpassando por diferentes classificações de acordo com o seu grau. Se ela tem maior quantidade de água ou menor quantidade de água. Um bizu para que tu possa observar. Olha esse mapa conceitual aí na tua tela. Olha ele direitinho. Tu tem higrófitas, hidrófitas, né? Tudo isso HI. Lembrando dessa relação de hidro, né? De água. Então, higrófitas, ambientes úmidos, ou seja, áreas que tem água, que tem chuva. Hidrófitas vivem dentro da água. Então traz essa relação da nomenclatura para tua estrutura, para teu desempenho na hora de responder essa questão, tá? Tropófitas, estações sazonais. O que é isso, professor? O que é essa relação de estação sazonal? Cara, é o seguinte. Durante o período de chuva, ela tem a sua estrutura lá, verde, bonitinha, tudo bem estruturadozinho. Começou a faltar essa água. Começou a faltar água aqui também, né? Começou a faltar essa estrutura de água, ela começa a soltar as suas folhas, a soltar seu material, né? Seus frutos, enfim, para que ela não tenha um gasto de energia maior. Né? Então, para que isso não aconteça, ela acaba fazendo essa liberação. Então, é essa questão sazonal. Quando tem a umidade, ela tem a sua estrutura perfeita. Quando ela começa a chegar no período de falta d'água, ela começa a soltar suas folhas para que não tenha um maior gasto de energia, tá? Halófitas, ambientes com alto teor de salinidade. Halófitas, pode cair na tua prova sim, tá? Alto teor de salinidade, plantas, áreas de vegetação que estão próximas ao quê? Litoral, áreas de praia. Então, quando a gente olha para isso, teor de salinidade, traz para dentro de Pernambuco, a concurseira tem que ligar diretamente ao quê? Área de mangues, né? Então, o manguezal, ele vai estar dentro dessa relação das halófitas, tá? Mesófitas, ambiente com boa regularidade de umidade. Ou seja, tem bastante chuva, sem estação seca definida. Então ele consegue estar criando essa adaptação dentro dessas áreas, tá? Por fim, né, as xerófitas. Xerófitas vai aparecer, pode aparecer na tua prova sim, quando a gente traz ela para dentro do aspecto do sertão pernambucano, tá? Adaptam-se à escassez de umidade. Cara, é tu viajar para o sertão e pensar, professor, como é que aquele galho está em pé dentro dessa região se não há chuva? Se é uma área seca, se é uma área de clima quente. Ele criou esse mecanismo de defesa dentro da sua estrutura. Ele está armazenando água, seja na raiz, seja no caule, tá? É a mesma coisa que tu pegar uma palma, um mandacaru, partir ele no meio. Quando você parte ele no meio, ele escorre um líquido. Aquilo é um armazenamento do nutriente dele, da água que ele vai estar recebendo. E aí ele vai guardando e vai gastando, dosando sua energia para que ele se mantenha a sua estrutura, tá? Se a vegetação ela tá de pé, tá com a raizinha lá, bonitinha, ela tem vida. Ela criou um mecanismo de defesa, sim, para que ele pudesse estar se estruturando, tá certo? Com relação às folhas, tudo isso são detalhes que a gente precisa estar memorizando. Então, tá vendo esse gráficozinho que tá aí na tua tela? Tenta reproduzir no teu caderno, para que aí você crie mecanismos de memorização, tá certo? Perenes folhas, tá? Esse perene, ele pode vir tanto na vegetação como em hidrografia. Tá? Se você não viu nossa aula de hidrografia, você vai
ouvir esse termo, e se você já viu, você está ligado no que isso quer dizer. Com relação à vegetação, quando eu digo que ela é perene, ela está sempre verde. Então, para ela estar sempre verde, o que é que precisa estar na tua cabeça? Dentro dessa área, obviamente, cria-se uma área de bastante umidade. Para que ela possa estar sempre verde, é necessário bastante água. E a partir daí a gente começa a ter a estrutura dessa vegetação se permanecendo ao longo do tempo, tá certo? As cinco-folheadas são folhas com formas de agulhas. Elas são pontudas, tá? Essa vegetaçãozinha, essa folha com essa estrutura pontilhada assim, pontuda, tá? Ó, observa. As cinco-folheadas, tá certo? Caducifólias perdem suas folhas para diminuir o gasto de energia. Tá lembrado aqui? Tropófitas, estações sazonais. Dentro dessa característica, as folhas caducifólias, elas caem dentro desse aspecto. Elas precisam soltar suas folhas para que ela poupe esse gasto de energia de fato, tá certo? E latifoliadas, como o próprio nome diz, são folhas mais largas, que apresentam uma certa amplitude. Isso é uma característica de áreas com maior umidade. Esse tipo de folhas largas, ele traz dentro desse aspecto para dentro de uma floresta amazônica, para dentro de uma área lá do litoral da Atlântica, tá certo? A gente vai ter esse aspecto, tá? São essas características que a gente acaba observando. Professor, é interessante isso aqui dentro desse equilíbrio nas áreas. Cara, ele vai ser um dos fatores, por exemplo, da Amazônia ser considerada como um solo pobre. Professor, a Amazônia ser um solo pobre? Sim. Por quê? O solo ele precisa também receber a radiação solar. Então, como as árvores dentro dessa região são de grande porte, são perenes, são latifoliadas, então não há essa troca de calor com o solo, tá? E aí o solo acaba não se nutrindo tanto para dar uma sustentação, como eu posso dizer, uma nutrição, na verdade, à sua estrutura. Então, por isso que o solo da Amazônia ele é considerado um solo pobre, tá certo? Por essa falta. E, professor, de onde vem a nutrição dessas áreas, então? As folhas que caem, né, das árvores, elas acabam se desgastando ali, então esse desgaste da folha acaba nutrindo também esse solo. Dos animais mortos também acaba sendo essa forma de nutrir, tá certo? Formação. A formação dessas vegetações, elas podem ser desses 5 tipos que estão aí na tua tela. Desértica, áreas de deserto, né? Nas áreas de deserto é onde a gente tem aquela formação dos oásis, tá certo? Quem já assistiu aí o Pica-Pau, né? Lembra lá ele caminhando no deserto, delirando e encontra água no meio do deserto. Então aquilo ali, aqueles trechos são justamente os oásis, tá certo? Litorânea, né, é uma vegetação mais rasteira, adaptada a essa salinidade que a gente vai ter nessa região, tá? Arbustiva, né, são áreas de gramíneas, árvores de pequeno porte, distantes, né, galhos retorcidos. É típico de uma área de cerrado. Então, a área de cerrado, a gente tem essa característica de mais gramíneas dentro dessas áreas. Não tem tanta concentração de vegetação. Sabe onde a gente vai encontrar isso também aqui no nosso estado? Nas áreas dos mares de morro. Então, nos mares de morro, a gente tem essa característica de áreas de gramíneas distribuídas ao longo desse percurso, tá? Arbórea, árvores de grande porte, tá? Atlântica, amazônica. Então, são formações de características mais arbóreas, que aí a gente sai fazendo essa estrutura para melhor visualização. E herbácea, dentro da característica do sertão, né? É esse tipo, é o tipo característico da área de Caatinga, né? É essa formação que a gente vai ter dentro dessa área, tá certo?
Qualquer dúvida, faz a anotaçãozinha aí no teu caderno, tá? E a gente dá um jeito aí de chegar até você. Dimensão Pro, junto contigo aí, fazendo essa preparação. Cara, variedades das espécies, né? Com isso, a gente tem a formação dos biomas, que daqui a pouco eu apresento a vocês, né? Os que a gente vai trazer para dentro da nossa realidade aqui no Nordeste. Dentro disso, e partindo também do princípio de conservação dessas áreas, a gente tem os hotspots. No Brasil, nós temos apenas 2 hotspots, e inclusive um pode estar na tua prova, que é a Mata Atlântica, tá certo? O que é isso? Vê o conceito que está aí na tua tela agora. Toda área natural cuja preservação é prioridade em níveis mundiais, em razão de suas elevadas ameaças de extinção. Por definição, é considerada como hotspot toda área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas que só existe naquela região. Então, esse endêmico é que só tem ali, não existe em outro lugar do mundo, tá? Que já perdeu mais de 3/4 de sua vegetação original. No Brasil, nós temos esses 2 tipos, Mata Atlântica e Cerrado. Então, o que é feito, professor? O que eles criaram? Essas áreas de preservação, esses hotspots, para que contenha o avanço de maior devastação, de maior desgaste dessa região. Né, para que se preserve o pouco que ainda temos dentro dessas áreas, tá certo? Então, se não cria isso, a situação poderia se agravar ainda mais, tá? Essa situação poderia ser mais conflitante, tá? Biomas do Brasil. Nesse tópico de vegetação também, a gente precisa sim falar e lembrar um pouco dessa questão de bioma. Cara, com relação a bioma, não existe um bioma mais rico ou maior vai ter, claro, né? Mas não existe o mais rico, o mais desenrolado de todos. Não, cada um tem a sua particularidade. Cada um tem seu grau, tem suas diferenças, suas ações. Então, todo o biomas que existe são importantes. A gente não pode desconsiderar, a gente não pode menosprezar. Cada um tem sua particularidade, tá? Dentro da nossa estrutura, como eu te falei, bioma da Caatinga exclusivamente nosso, exclusivamente do Brasil, do Nordeste, tá certo? É um bioma que a gente vai ver já já. Esses são os biomas que existem no nosso território. Eita, foi mal. Voltando. Foi os comerciais. Os biomas que existem no nosso território, né? Amazônia, Pantanal, Cerrado e o bioma do Pampa. Como eu te falei, os principais pra gente será a Caatinga e o da Mata Atlântica, tá certo? Bioma da Caatinga, região mais seca do país, então ela está dentro de uma área de clima semiárido, com baixa pluviosidade, onde a gente observa um alto teor de salinização dessas áreas. Esse teor de salinização é justamente porque, professor, falta chuva, mas tem uma grande exposição do sol a este solo. E aí a gente cria esse aspecto do solo rachado aqui, ó, nessa imagenzinha. A gente tem um solo pedregoso, né, com bastante rochas espalhadas ao longo do seu percurso. A gente vai ter uma vegetação típica, né, o mandacaru, um xique-xique, é heterogênea, ela tem uma diversidade. Apesar dessa dificuldade da chuva, ela consegue se manter, ela consegue ter animais que se adaptam a essas áreas, ao bode, o jegue, né, o próprio tatu e assim sucessivamente. São animais característicos dentro dessas áreas que conseguem se adaptar a essas áreas, tá? Então, dentro desse aspecto,
a caatinga, ele vem, né, nessa amplitude, né, e nessa busca de preservar, de se manter, né? Como é que poderíamos preservar e manter, professor? Buscando ações, né, mais assertivas no controle, né, dessas secas, no controle desse processo de salinização. Buscar alternativas que a gente viu, quem já assistiu e quem não assistiu, a aula de hidrografia, buscar saídas que de fato sejam efetivas para a população, para todos que tendem a se beneficiar, não só a um determinado grupo, mas num todo, tá? Então, quando a gente olha para esse bioma da Caatinga, a gente observa seus traços, observa suas características, que você consegue identificar tranquilamente na sua prova. Te garanto que vai ser mamão com açúcar, tá certo? Bioma da Mata Atlântica, né? Então, a gente tem esses dois paralelos aí na imagem, né? O mapa do Brasil, como era esse processo da Mata Atlântica e como ela é hoje. Entender por que ela é um hotspot. Se não cria, essa situação ainda piora, tá? Se não cria essa área de proteção, se não cria dentro desse ambiente essa área de conservar, essa situação poderia ser ainda mais gritante para a natureza, tá? Então, isso é fruto de um processo de ocupação desordenado, sem planejamento, desde a época da colonização brasileira que essa devastação começou a ser acentuada. A gente começa com a extração do pau-brasil, cara. Quantos pau-brasil não foram retirados desses espaços? Né? Se tu olha, por exemplo, o estado de São Paulo era marcado por uma grande diversidade dentro da Mata Atlântica, né? Que ao longo do tempo, a partir de uma expansão na urbanização, a gente sai perdendo essas características, tá? Um dos mais ricos do mundo em espécies, uma variedade tremenda dentro dessas áreas. Uma vegetação perene. Por que uma vegetação perene, professor? Cara, chuvas durante o ano todo. Então ela vai nutrir esse solo, ela vai nutrir essa vegetação tranquilamente, tá? Causas, né, de desgastes, poluição, expansão urbana. Então aí a gente acaba ao longo do tempo se perdendo e deixando escapar grandes riquezas. A arara azul, por exemplo, né? Animais que passam a entrar em extinção, né? Terem poucas espécies sobrevivendo ainda, tá? Para isso é necessário criar o que a gente chama dessas áreas de proteção desses espaços, tá? Aqui em Pernambuco, tá? A gente vai ter subperennifolia, tá? Que está dentro dessa região de Mata Atlântica, aqui no nosso estado. Aí é uma imagem, por exemplo, que está na tua tela, do Jardim Botânico do Recife, que é uma área de preservação, né, de características da Mata Atlântica, né, que resiste até os dias atuais, serve de pesquisa, e aí vai dando base e estrutura para estar sendo cada vez mais permanente essas áreas, tá? Árvores de grande porte presentes na área de maior índice pluviométrico. Subcaducifólias, áreas de mata seca, né, que apresenta árvores de grande porte, também latifoliadas, com folhas largas. Durante o período seco, deixam cair parte de suas folhas para que não haja um maior gasto de energia, tá? Isso aí eu já expliquei para vocês. Vegetação litorânea, a gente vai encontrar aqui, ó, o mangue, áreas, as raízes aéreas dentro desse espaço aí, onde a gente observa a sua localização entre as áreas de encontro do rio com o mar, tá certo? E nessa outra foto a gente tem a vegetação de restinga, característico de áreas litorâneas, de áreas próximas à praia, tá certo? Aquela vegetação verde bem bonitinha, rasteirinha, coisa mais linda, aquilo ali a gente dá o nome de restinga. Típico dessas áreas, eles conseguem sim se adaptar a esse teor de salinidade desses espaços. Caatinga hipo e hiper. Hipo e hiper. Essa hipo, ela vai estar mais na área do agreste, que é a transição entre o semiárido e as áreas mais úmidas. Então fica atento a essa
Perdão, a essa característica. O frio do estúdio, vocês nem noção, tá? A essa característica aqui dentro desse espaço, tá? Como eu te falei, a hiperxerófila, típicas de áreas mais secas do semiárido, tá? Programação. Então, essa hiperxerófila, ela vai estar dentro dessa área mais próxima ao sertão. Então, a gente consegue acompanhar esses espaços dentro dessas áreas cada vez mais acentuados, tá? Hipo e hiper. Hipo mais próximo a áreas do agreste. Hiper mais próximas às áreas do sertão. Vem aí para a imagem, tá? Floresta de transição também da Caatinga, né? Localiza-se na Chapada do Araripe. Observe essa imagem, né? Então essa área aqui, ó, como o mouse está passando para vocês, né? Áreas da Chapada, né? Onde a gente tem uma predominância de um tempo de vegetação sobre o outro, né? Então a Chapada, ela tem essa característica de ser o topo plano, com áreas de escarpa que estão mais aqui nos cantos da tela, tá? Questão ambiental, aqui em Pernambuco é criado as unidades de conservação, os 6, tá? No total, né, essas áreas elas vão estar organizadas justamente em 81 unidades de conservação no estado, a maioria destinada à preservação de mangues e Mata Atlântica. Dentre elas destacam 5 parques estaduais, além de 3 estações ecológicas: Caetés, Serra da Canoa, Bita e Utinga. Pernambuco conta com outros 31 refúgios de vida silvestres, 18 áreas de proteção ambiental, 14 de reservas particulares do patrimônio, tá? E 8 reservas de florestas urbanas. Então, essas unidades, volta aqui para mim, essas unidades, elas necessitaram e precisam ser criadas para que a vegetação possa continuar vivendo, possa continuar existindo. Se não criamos esses mecanismos, teremos sérios problemas e sérias consequências lá na frente. Observe essa imagem aí. Pedra do Cachorro, Vale do Catimbau, em Buíque, Pernambuco, tá? É uma área também de preservação, tá? Se não ocorre esse desgaste, se não esse material pode, ao longo do tempo, se perder, né? Como esse material vai se perder, professor? Ações do homem dentro dessas áreas. Se a gente, não, por exemplo, não controla o turismo, a galera começa a escalar isso, ao longo do tempo, os fragmentos do sedimento, os fragmentos das rochas podem estar caindo. Então, tudo isso é prejudicial. A mesma coisa, por exemplo, que acontece lá no Morro do Careca, né? Se eles não controlassem, se eles não proibissem mais a população de subir, aquilo que é o ponto turístico da galera lá poderia deixar de existir, as áreas de restinga e tudo mais, porque a galera iria abusar desse espaço, tá? Então, cara, meu querido, minha querida concurseiro, concurseira, aqui a gente finaliza a nossa aula de vegetação, tá? Foca nos teus estudos, continua aqui conosco no Dimensão Pro, para que a gente possa, ao longo deste tempo, estar aí acompanhando e desenvolvendo essas atividades com você. Temos aula de resolução de questão com vegetação, então depois pega teu material, faz essas questões, refaz essa questão, procura por que não é isso, por que não é aquilo. Como eu te falei, aqui na banca de quem pretende fazer PMPE, a banca, né, da UPE, ela é muito direta. Você ou sabe ou não sabe a resposta. Quando você sabe, você identifica até porque as demais alternativas estão erradas. Então, a prova de geografia é uma prova fácil. E para você gabaritar ela, só aqui com a gente no Dimensão Pro. Tá certo? Forte abraço, até mais.